Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa conferência. Temos a alegria de compartilhar experiências com o professor Davi Le Breton. Passo já a palavra a ele e vou passar a palavra também à professora Andréa Borges Leão, atual coordenadora do programa de pós-graduação, que vai dar uma palavra de boas-vindas a vocês. Bom, boa noite a todas e a todos. É com grande satisfação que o programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará recebe o sociólogo e antropólogo francês Davi Le Breton, da Universidade de Estrasburgo, na França, para proferir a nossa conferência de abertura do semestre letivo 2019-2. intitulada Desaparecer de Si, sobre o indivíduo e vínculo social hoje. Eu agradeço muitíssimo ao professor pelo seu interesse e disponibilidade em vir à nossa universidade. Sua presença e fala são muito importantes para nós. Bon, je vous remercie vivement pour votre disponibilité et intérêt de venir chez nous dans un moment si difficile de nossa vida nacional. Bom, eu gostaria também de agradecer o professor Christian Paiva, que, no âmbito de um projeto internacional de cooperação, convidou o professor Le Breton para proferir essa conferência. O professor Le Breton foi seu supervisor de estágio pós-doutoral na Universidade de Estrasburgo. E muito obrigada, Christian, e toda a sua equipe de trabalho, por ter convidado e feito todas as mediações possíveis para que o professor passasse uma temporada de trabalho aqui no nosso PPGS. Bom, gente, para não me alongar muito, eu vou passar a palavra então ao Christian, que vai fazer uma breve apresentação do professor Le Breton, que dispensa apresentações para essa audiência, né, muito conhecido no Brasil, a sua obra é muito estudada, e depois a gente inicia logo a conferência. Muito obrigada. Merci. Encore une fois. Bom, como mencionou a professora Andréa, a vinda do Davi ao nosso programa faz parte de um edital que nós, enquanto programa, nós concorremos, um edital da FUNCAP, nós ganhamos o edital com um projeto que se chama Estratégias de Fortalecimento da Pós-Graduação em Sociologia, Redes de Pesquisa e Internacionalização. Essa proposta, ela se insere no edital FUNCAP, CAPES, Estímulo à Cooperação Científica e Desenvolvimento da Pós-Graduação. E o objetivo principal da nossa proposta consiste em investir num conjunto de ações voltadas para a consolidação de redes internacionais de colaboração técnica e acadêmica que venham a impactar na melhoria do ensino, da pesquisa e das produções desenvolvidas no PPGS, mediante práticas de intercâmbio inovadoras. Então, esse projeto ele tem dois eixos estratégicos de ações. A primeira é melhoria do ensino e o segundo eixo é incremento à internacionalização da produção acadêmica. Então, essa palavra de ordem de internacionalização, ela tá posta para nós, que estamos num esforço muito grande de passar para a nota 6, na avaliação da CAPES. E a vinda do Davi, ela se inscreve num projeto maior. A gente já teve, por exemplo, no ano passado, em outubro do ano passado, nós tivemos a vinda do professor Antônio Costa Pinto Martins, do ICS, em Lisboa. Este ano, em 2019, nós tivemos a presença da professora Ana Ramos Ayas, professora de Yale, nos Estados Unidos, que veio não só dar conferência, mas participar de uma disciplina, assim como a presença do Davi, está ministrando comigo uma disciplina. Então, assim, pensando nessa ideia de melhoria do ensino, da pós-graduação, e
em novembro, nós teremos o professor Lúcio Costidia, da Universidade Autônoma do México, né, que vai falar sobre questões relacionadas à América Latina, ao Caribe, etc. Então, esse conjunto de ações tem a ver com o nosso empenho, né, do programa de buscar essa internacionalização. Bom, apresentar o Davi, não preciso, né? Mas Davi Le Breton é professor de Sociologia e Antropologia da Universidade de Estrasburgo, é membro do Instituto Universitário da França e do Instituto de Estudos Avançados de Estrasburgo, é autor de mais de 30 livros, né, muito conhecidos e traduzidos, né, no Brasil, na Itália, enfim, diversos países. Sua última obra se chama Rire, em antropologia, do Rire. Que mais? Sim. Bom, o percurso de pesquisa do Davi, a gente pode caracterizar ou utilizar a classificação que ele próprio utiliza em vários eixos, né? Um dos eixos seria da antropologia do corpo, e aí a gente tem vários livros, né, já traduzidos. A editora Vozes traduziu, acho que a maioria dos livros, né? Antropologia do corpo e modernidade, a sociologia do corpo, enfim, e outros, né? Agora também o último que foi traduzido é o Rostos, né? E tem muitos outros livros, né? O Sabor do Mundo, Signos de Identidade. No segundo eixo seria da antropologia das condutas de risco, né? Com o livro Condutas de Risco, e outros que não foram traduzidos, por exemplo, En Souffrance, a sociologia do risco, La Peau et la Trace, etc. No terceiro eixo, o eixo da antropologia da dor, né, sobre o qual ele vai falar amanhã, né, na disciplina de emoções e sociedade, com livros como, por exemplo, Antropologia da Dor, Experiências da Dor, dentre outros. E, por fim, o eixo do apaziguamento, da apaisement. E aí tem vários livros que são lindos, né? Eu considero os mais bonitos. Sobre o silêncio, sobre a caminhada. Enfim, esses são menos traduzidos, né, para o português. Sabe? Sim, Portugal. Sim, aqui não, né? Bom, então, além dessa obra maravilhosa, riquíssima, né, que permite a gente explorá-la como uma caixa de ferramentas útil, né? Ele tem diversas obras coletivas, mais de 200 capítulos de livros, 163 artigos em revistas. Enfim, é uma pessoa que a gente faz essa apresentação só por que a gente se dê conta, né, e aproveite desse momento aqui com ele. Né? Então, esse livro sobre o qual ele vai falar é de uma beleza incrível, né, Desaparecer de Si. Ele vai falar sobre essa tentação contemporânea. Eu agradeço em nome do programa, Davi, sua disponibilidade de trabalhar com a gente mais uma vez, né, e passo a palavra a você. Muito obrigado, Cristian, por essas palavras de amizade, de confiança. Também muito agradeço, Andrea. Bom, quero dizer a minha gratidão por esse convite. Agradeço cada uma e cada de vocês por ter vindo me escutar e por aceitar o esforço de me ouvir. Agradeço a vocês também por ser vindo tão numerosos.
Peço desculpa pela minha pronúncia e meu sotaque e pelas faltas de português que eu vou fazer. Mas escrevi um texto. O tema da palestra pode parecer estranho. Trata-se da dificuldade de ser o indivíduo, de fazer o esforço de manter a realidade e não perder seu lugar em um mundo sempre mais difícil, cínico. Às vezes, viver implica uma tensão, o sentimento de esgotamento dos recursos íntimos e uma vontade de desaparecer, de acabar com essa pressão devida às exigências da identidade, essas responsabilidades sociais, familiares, pessoais, que alguns não conseguem manter. Essas formas de esgotamento que encontramos muito nas sociedades contemporâneas são, por exemplo, a depressão, o burnout, o sentimento de vazio, o retiro, a indiferença, o fato de deixar as coisas sem agir sobre elas. Essas formas se encontram particularmente na adolescência e na velhice. No momento da adolescência, as drogas, a alcoolização, o fato de desaparecer nas redes sociais, como, por exemplo, os hikikomori do Japão, que não saem do seu quarto e podem ficar anos somente atrás do computador. O desaparecimento de fé na adolescência também é o mundo das seitas. Na Europa encontramos esse fenômeno também na radicalização, no jihadismo, que faz com que muitos adolescentes ou jovens se empenharam no mundo do terrorismo, do crime, voilà. Também mudando completamente a sua identidade para se remeter a Deus, supostamente o Deus. E também no momento da velhice seria, na minha análise, as doenças de Alzheimer. Eu acho que Alzheimer é também um modo lento de desaparecer. Não todas as formas de Alzheimer, eu sei que algumas formas são biológicas, mas eu acho que tem outras formas que às vezes conhecemos, que a pessoa se deixa, pouco a pouco, não se interessa mais a sua vida, o gosto de viver desaparece e também a memória da pessoa desaparece. Eu vejo no mundo de Alzheimer eu acho que Alzheimer não é uma destruição do cérebro, mas antes da destruição do cérebro, uma destruição do senso da vida, do gosto de viver. E isso que provoca uma transformação profunda do cérebro. Esse livro que escrevi pode parecer pouco desconcertante no meu percurso de pesquisador. No entanto, a questão do sentido está no coração de todos os meus livros ou artigos. O meu trabalho é uma fenomenologia social de algumas relações ao mundo, que seja o corpo, os sentidos, percepções sensoriais, as emoções, o rosto, a dor,
a voz também, escrevi livro sobre antropologia da voz, do riso, recentemente, as condutas de riscos dos jovens, o silêncio, a caminhada. É um jeito de interrogar o sentido, a significação, sempre. Todo o meu trabalho se apoia sobre o fato de que não existe uma realidade, mas apenas o sentido, a interpretação de que fazemos dela. De manhã eu falei que me reconheço no interaccionismo simbólico, no pensamento de um Goffman, da sociologia americana, que atribui ao ator uma liberdade, uma possibilidade de escolher a sua vida. Então, o sentido é no coração do pensamento do interaccionismo simbólico. Todo o meu trabalho se apoia sobre o fato de que não existe uma realidade, mas apenas o sentido, a interpretação de que fazemos dela. O mundo se dá sob a forma do sentido. Não existe além das interpretações. Uma experiência cristaliza o que o indivíduo faz do que a cultura faz dele. Uma apropriação pessoal de um reservatório de sentido social e de influências de que o indivíduo faz a singularidade de sua vida. Essa palestra, esse livro se inscreve no prolongamento das minhas pesquisas sobre o corpo e a identidade, e o sentimento da identidade quando é afetada de provas pessoais. Como todos os meus livros, aquele surgiu de uma necessidade interior. Uma necessidade interior de entender, de dar uma resposta a uma inquietação. Eis algumas imagens que acompanharam a pesquisa e a escritura do livro. Uma primeira. Eu conheci outra vez amigos de minha idade, do meu bairro, que no momento da adolescência começaram a se retirar do mundo. Sembravam crianças como as outras, mas pouco a pouco, um imenso cansaço tinha posse deles e não queriam mais sair fora, protegidos pelos pais que não conseguiam convencer eles de viver, de retrovar o laço social. Depois foram as instituições que lidaram com eles. Vivi com esse enigma. Nunca esqueci esse desaparecimento que não era uma pesquisa da morte, mas uma vontade de não ser mais, de não ser ferido pelo laço social. 50 anos depois, às vezes, encontro um deles, que fica no mundo da psiquiatria. Que, para mim, não tem a mínima loucura. É simplesmente um refus, uma recusa do laço social. Uma outra imagem, para mim que sou cinefilo e um leitor apaixonado, a literatura e o cinema de hoje, eu não falo da indústria cultural de massa, mas o cinema e a literatura, eu falo de autores que são empenhados do tema da ausência, do desaparecimento, sobretudo o cinema e a literatura japonesa, mas não somente. Aqui uma lista de alguns escritores. No Brasil seria, por exemplo, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, mas também em
Pirandello, na Itália, Henri Michaud, Georges Simenon, Samuel Beckett, Paulo Stern nos Estados Unidos, Cormac McCarthy também nos Estados Unidos, Murakami, o autor japonês que é muito traduzido no mundo inteiro, Ogawa, que é outra escritura, outro autor japonês. Na França seria também Sylvie Germain, Marguerite Duras, na Suíça Robert Walser, Emily Dickinson nos Estados Unidos, Fernando Pessoa, que não quero esquecer, Fernando Pessoa, Laurence d'Arabie, etc. Monte de escritores que são obcecado por esse tema, de não ser si mesmo, de deixar a sua pessoa. No cinema seria Wim Wenders, Jim Jarmusch, Kauris Mäki, Marguerite Duras também, Michelangelo Antonioni, Kiyoshi Kurosawa, Koreeda, Kitano, etc. Também monte de realizadores de cinema, de diretores de cinema. E o que é muito estranho é que esses autores, que não são fáceis de ler ou de ver, continuam a ser entre os autores mais lidos no mundo. Então, nós reconhecemos nessa literatura e nesse cinema, senão não existiria. Uma outra imagem que atrai minha atenção há muito tempo na Europa é o sentimento que viver é um esforço sem fim, que chega ao esgotamento do sentido, esgotamento dos valores. Na França se diz comunemente: se je pouvais disparaître. Você pode desaparecer. É uma frase que vocês entendem uma vez por dia, quase. Se eu pudesse desaparecer. Se on pouvait m'oublier un peu. Se a gente pudesse me esquecer. Uma outra palavra: si je pouvais disparaître des radars. Se pudesse desaparecer des radars. Quando falei ao minha editora, Anne-Marie Métellier, que publicou a maioria dos meus livros, e quando cheguei com o manuscrito no estúdio, na sua escritório, eu lhe disse: Anne-Marie, não sei se você vai aceitar de publicar esse livro, porque ninguém me espera sobre esse tema do livro que vou lhe propor. E eu disse: é um livro sobre o desaparecimento de si. E eu vi Anne-Marie Métellier rir e me dizer: que boa ideia! Voilà. Entendi que não tinha o mínimo problema para publicar esse livro. E depois, com Anne-Marie Métellier, falamos muito desse sentimento de esgotamento também que ela viveu como editora. Anne-Marie Métellier publica muitos autores do Brasil, da Argentina, da América Latina. Poderia pensar que é uma pessoa com uma alegria permanente. Não, como eu. O reconhecimento social não faz com que esse sentimento de lassitude,
gratidão não pode aparecer. Eu, pessoalmente, me reconheço cada vez menos no mundo de hoje, que eu acho que não é bem vivível, com esse cinismo, essa vulgaridade, violência. Não é um mundo do que gosto muito. Okay. Nossas existências, por vezes, nos pesam. Desejaríamos poder liberar-nos, mesmo temporariamente, das necessidades relacionadas a elas. Conceder-nos uma espécie de férias d'ici, para recuperar o fôlego, para descansar. Se nossas condições de existência são, sem dúvida, melhores do que as dos nossos antepassados, pode-se dizer que elas não nos poupam o custo de precisar dar sentido e valor a nossas vidas. Para nos sentirmos conectados aos outros, para experimentar a sensação de ter o seu lugar no seio do laço social. A individualização de sentido, liberando-nos das tradições ou dos valores comuns, exime-nos do peso da autoridade. Todos se tornam seus próprios mestres e têm de ser responsáveis apenas por si mesmos. A fragmentação dos laços sociais isola cada indivíduo e o remete à sua liberdade, ao gozo de sua autonomia ou, inversamente, ao seu sentimento de inadequação. Seu fracasso, o sentimento de fracasso pessoal. O indivíduo que não tem fortes recursos internos para se ajustar e investir os eventos de significação e de valores, o indivíduo que não possui confiança suficiente nele mesmo, sente-se, portanto, mais vulnerável e devendo sustentar-se por conta própria à falta de ser mantido por sua comunidade. Muitas vezes, ele está rodeado por um clima de tensão, inquietude, ansiedade e dúvida que tornam a vida difícil. O prazer de viver nem sempre comparece. Muitos dos nossos contemporâneos aspiram a liberar a pressão que pesa sobre os seus ombros, suspendendo este esforço incessante de continuar a ser si mesmo ao longo do tempo e das circunstâncias, de estar sempre à altura dos requisitos exigidos para si mesmo e para outros. A identidade, às vezes, é um constrangimento, um fardo. Mesmo quando não há nenhuma dificuldade nem peso, a tentação de se desprender de si, às vezes, emerge, mesmo que apenas por um tempo, para escapar das rotinas e preocupações. Muitos se identificam com esse universo de hoje em constante movimento, onde se tem que dar sempre de si mesmo, ajustar-se à evolução das circunstâncias mutáveis. Eles têm os recursos internos para permanecer na corrida ou recomeçar. Eles permanecem autônomos, indivíduos, no sentido pleno da palavra. Eles não temem as tensões relacionadas ao fato de serem responsáveis pelas suas existências. São homens e mulheres sempre afinados aos movimentos do mundo, capazes de serem criativos ou de resistir às injunções contraditórias que atravessam suas vidas pessoais e profissionais. No entanto, mesmo nesse contexto, uma pausa no esforço para ser si mesmo é, por vezes uma tentação.
mas ela se faz sob uma forma deliberada, feliz. Por exemplo, através do envolvimento regular em atividades físicas ou esportes, passatempo, uma viagem, uma vida noturna diferente das aparências da vida cotidiana, retiro no mosteiro, maneiras de mudar de personagem, de desimplicar-se da necessidade de perseguir continuamente uma mobilização muito demandante. Nessas ocasiões, o indivíduo escapa-se em uma modalidade lúdica. Ele se sente, justamente, no sentido forte, em férias. Sem se desfazer de todos os laços sociais, ele os coloca por momento à distância, o tempo para recuperar as forças, acalmar o jogo de suas vidas diárias e profissionais e distender-se em uma atividade prazerosa. A paixão das nossas sociedades pela caminhada, que não existe bem no Brasil, mas que na Europa, na América do Norte, é fenômeno sociológico absolutamente incrível. Os caminhos de Santiago, por exemplo, tem centenas de milhares de pessoas, muitos brasileiros, no caminho de Santiago. Eu sempre fico eu sempre fico admirado de que a caminhada não é uma atividade bem brasileira. Tem lugares fantásticos no Brasil, mas na exceção, se diz? Não, à l'exception de... Salvo Ilha Grande, que é lugar que gostam muito, né? Mas não tem muitos lugares no Brasil para caminhar. Então, para respirar, se deixar fora e se retrovar com si mesmo, mas também com os outros. Bom, a paixão das nossas sociedades pela caminhada é o testemunho desse desejo de arrancar-se as rotinas da vida por algumas horas e tornar-se anônimo nos caminhos, sem ter mais as restrições da identidade. O andarilho é livre em seus movimentos, em seu ritmo. Ele não deve mais nada a ninguém e ninguém o vem chamar às suas responsabilidades. Ele está a livres e ninguém sabe quem ele é ou onde ele está indo. Ele estabelece relações temporárias ou duradouras com os outros, mas a seu critério. Nos caminhos da travessia, o sentimento de si se desata. As exigências da vida social relaxam. Caminhar é um exercício lúdico e controlado de desaparecimento. Uma reapropriação feliz da existência. Muitos momentos do cotidiano fornecem igualmente uma pausa fora das exigências de comunicação social. Devaneio, meditação, leitura, ouvir música, dormir, dirigir uma longa distância, realizar trabalho repetitivo. Várias atividades são propícias a relaxamento interior suscetível ao rompimento instantâneo em situação de alerta. Escapadas fora da vida cotidiana e suas malhas que nos encerram em papéis desconfortáveis de se deixar, mas pesados para assumir por muito tempo. Perdi na minha frase. Essa dissociação é dado elementar da vida cotidiana. Um esquecimento momentâneo do ambiente e mergulho na interioridade, resultando em tipo de relaxamento da vontade, flutuamento de si,
para romper o tédio de trabalho ou encontrar uma distração. Ninguém nunca está inteiramente presente no que faz. Eu chamei de blancheur, não pode ser traduzido em português, seria brancourt, brancourt não diz nada, o branco. Eu tomei o símbolo do branco para metaforizar essa vontade, essa tentação de desaparecer. Desaparecer no branco da página, no espaço branco, voilà. Não é um arbitrário, efetivamente. Eu escolhi essa palavra de modo bem bem pensado. Bom, eu chamarei de blancheur esse estado de ausência de si mesmo, mais ou menos pronunciado, o fato de tirar férias de si, de uma forma ou de outra, devido à dificuldade ou à dor de ser si mesmo. Em todos os casos, a vontade é de aliviar a pressão. A existência não se dá sempre na evidência. Muitas vezes, ela é, de fato, uma fadiga, um balanço. A blancheur responde a essa sensação de saturação, de excesso, experimentada pelo indivíduo. Busca de uma relação amortecida com os outros. Ela é uma resistência às exigências de construir uma identidade no contexto do individualismo democrático de nossas sociedades. Entre os laços sociais e o nada, ela desenha um território intermediário, uma maneira de se fazer de morto por um tempo. Às vezes, a depressão, o esgotamento, o burnout, o colapso da ligação, o retiro, a indiferença a tudo, uma sorte de greve da existência, esfacelam todo o narcisismo. O indivíduo não consegue se agarrar a seu corpo e o deixa dolorosamente. O significado desaparece, o vazio se fecha sobre um si expurgado, mas a morte não está lá ainda. Não é apenas o corpo que está temporariamente posto em suspensão, mas o indivíduo como um todo. E, notadamente, os seus pensamentos, seus investimentos, suas relações com o mundo. O universo de representações que o atravessa é interrompida ou interferido. A mediação do sentido se relaxa. Ele desaparece no blanc, a palavra americana, ele desaparece no blanc, que significa também espaço vazio, desocupado, etc. Ele desaparece no blanc, ele mantém a sua existência como uma página em branco para não se perder ou correr o risco de ser envolvido, de ser tocado pelo mundo. Ele habita na indiferença das coisas, alivia-se do esforço para ser ele mesmo. Às vezes, ele realmente não sabe mais quem ele é ou onde ele está. Ele já não carrega qualquer responsabilidade para com os outros ou a sua própria existência. O mundo não lhe interessa mais, ele vagueia em uma terra de ninguém, da qual ele precisa para recuperar o fôlego, relaxar suas próprias tensões. Ele permanece no limbo, nem na vida, nem no laço social, nem inteiramente dentro,
nem inteiramente fora. Algumas vezes dizemos eu tive branco para evocar um esquecimento, uma ausência, uma espécie de parentese. A Blanchard toca homem ou uma mulher comum chegado a fim de seus recursos para continuar a cumprir o seu personagem. Ele está cansado e fora dos movimentos dos laços sociais, mas ele o sabe e dia ou outro ele pode retornar à sua antiga pele ou aceder a uma nova, após esse momento de desaparecimento de que ela precisava para continuar a viver. Ele viveu, portanto, momento paradoxal para se recriar, fazer o vazio, se soltar do que se torna demasiado opressor. Uma tal experiência permanece sob controle, mas às vezes torna-se uma condição duradoura que se impõe a ele quando se solta e rende-se ao empuxo gravitacional dos eventos sem mais querer agir a seu encontro. A Blanchard é entorpecimento, a laisser tomber, se devient em francês, ou se deixar-se ir, deixar para lá, a laisser tomber, nascido da dificuldade de transformar as coisas. Neste universo do domínio, da potência que se impõe na atmosfera das nossas sociedades neoliberais, ela é desejo paradoxal de impotência, desejo paradoxal de impotência, parar de querer controlar a sua existência e deixá-la fluir. É uma busca deliberada da escassez, no contexto social da profusão de objetos, uma paixão de ausência em universo marcado por uma busca frenética de sensações e de aparência, cuidado de austeridade em uma atmosfera social dominada pelas tecnologias e pela acumulação de bens, desejo de apagamento face à obrigação de individualização. Paradoxal, preferência, pelo menos, em detrimento do mais. Face à hipervigilância necessária para continuar a exercer a sua autonomia, o indivíduo adota o grau mínimo de consciência. Ele não aspira mais a comunicar, nem trocar, nem projetar-se no tempo, nem mesmo participar no presente. Ele é sem desejo, ele não tem nada a dizer, ele prefere ver o mundo de uma outra margem. Em algumas histórias de vida, uma ruptura particular, uma separação, o luto, uma demissão, o cansaço, levam a libertar-se pouco a pouco do universo familiar. O indivíduo já não sente mais o seu lugar, ele muitas vezes sente-se deslocado ao tentar se ajustar, mas desta vez ele não tem mais forças, ou ele nunca as teve. O mundo lhe escapa. Ele abandona então a sua esfera profissional ou doméstica, ele desaparece, sai cada vez menos. Não se preocupa mais com seus vizinhos, ou até mesmo com seus próprios assuntos. Ele retira o investimento do mundo ao seu redor. Os outros, em sua volta, recuam igualmente, encontrando menos interesse em sua presença, ou irritados com a sua maneira de estar sempre alheio. Ele não quer mais ser alguém nos laços sociais ou familiares. Ele se despoja de sua existência, vivendo em um estado gravitacional. Ele está lá sem estar.
ele licencia-se de sua antiga personalidade e torna-se deliberadamente irreconhecível. Algumas pessoas deslocam-se assim de seu centro de gravidade, deixando-se escorregar para o não lugar. A empreitada é de denascimento, que descasca as camadas de identidade para reduzi-las ao mínimo. Não para recomeçar a viver renascido, mas para se apagar com discrição. Quando algumas pessoas morrem, elas já tinham desaparecido há tempos. A morte não era mais que uma formalidade. O desaparecimento pode ser uma abrasão dos significados que mantém o indivíduo no mundo, uma breve experiência de alienação. A clínica do adolescente é abundante em tais casos, chegando mesmo à busca do coma na alcoolização, por exemplo, busca do coma. É uma forma de desaparecimento radical por qualquer horas, por algumas horas. Busca do coma na alcoolização, nos jogos também de asfixia, ou em outras formas de vertigem em que o jovem é absorvido para não mais precisar pensar uma dolorosa presença no mundo. Perdido na blancheur, sem identidade, sem a possibilidade de ser identificado, ele escapa então a qualquer comunicação, mesmo que seu corpo ainda esteja lá. Ele não tem mais nome, ele não responde mais, ele se apresenta como um enigma. Sacudir-lo para tentar acordá-lo é inútil. Ele está imerso em um exílio interno por sua síncope, pela seita que controla suas ações e gestos, por uma couraça farmacológica, pelo álcool ou pelas drogas que o soltam do laço social comum, onde ele está imerso, outra possibilidade, ele está imerso em uma segunda life, graças ao seu computador. É um universo virtual onde você pode ter uma identidade, uma profissão, fazer encontro, namorar, tudo isso, é uma vida paralela, mas completamente no virtual. Essa vontade de se retirar, por vezes radical, também pode ser vista na outra extremidade da vida, na velhice, com seus distúrbios como o Alzheimer ou outras formas de demência. Desta vez, os recursos interiores são o prolongamento enregulados, as significações são suspensas por uma imersão no vácuo, ou melhor, não é o vácuo, mas a pessoa se retira em um mundo que as palavras não conseguem descrever. Como no autismo, na esquizofrenia, eu vejo o Alzheimer como uma forma de psicose e não de deterioração biológica da pessoa. É um outro mundo. É como se essas pessoas fossem aliens, pessoas não, como des extraterrestres, aliens. Alienígena, é uma palavra que não conheço. Bom, desaparecer é um outro mundo. É um mundo
que não tem mais conexão com o mundo social e o mundo, esse mundo do Alzheimer ou do autismo ou da esquizofrenia é um mundo estreitamente pessoal, que não tem linguagem, não tem, podemos falar, podemos acompanhar essas pessoas, evidentemente, mas comunicar, conhecer o seu pensamento não é possível. Falta uma linguagem, que não seria uma linguagem, seria uma linguagem que temos de inventar, mas seria uma linguagem unicamente entre uma pessoa e uma outra. Não é o estatuto antropológico da linguagem, que é uma forma de se comunicar juntos. Bom, donc as significações são suspensas por uma imersão em um mundo que as palavras não conseguem descrever. Não há mais comunicação possível, nenhuma disponibilidade, não há mais presença para si mesmo e para o outro. Inclusive, nenhum narcisismo, porque o eu se foi. A consciência torna-se surda e cega. A blancheur é um desprendimento da identidade, não lugar onde as obrigações impostas pelo mundo circundante são suspensas. Fazer-se de morto é uma maneira de despistar e de não morrer, ou até de evitar se matar. Abafando o desespero, o indivíduo tenta não se perder nele. Dependendo da situação, a busca pela ausência dominará permanente ou provisoriamente. Mas o desaparecimento de si nem sempre se faz pela interiorização. Ele se faz também pela partida a lures. Alguns se vão sem deixar nenhum endereço, desorientando suas famílias ou parentes, quando nada pronunciava sua decisão. Isso, por exemplo, é muito comum no Japão. Tem milhares de japoneses que foram embora. E a família ou a empresa não sabe o que aconteceu. E vão viver num bairro, por exemplo, de Tóquio, onde tem milhares e milhares de pessoas como eles. Se fala de les évaporés du Japão. Os evaporados do Japão. Fenômeno social é incrível no Japão também. Bom, je reviens. Eles encetam uma vida nova, desembaraçados de sua antiga identidade, das responsabilidades que se lhes colavam na pele. Eles podem recomeçar sem ter de prestar contas a ninguém, pois eles irão justamente inventar um personagem que remete apenas as informações que eles darão aos seus interlocutores. A retirada do laço social, a indiferença, por vezes, caem sob a acusação de egoísmo, mas respondem, sobretudo, a uma vontade de se colocar fora do jogo, de se destacar das paixões comuns, de já não ser levado por elas em seu corpo relutante. A sede de inspiração estoica, mas sem a preocupação com uma perfeição moral. O desaparecimento de si é vivenciado pelos outros como uma deserção, um isolamento para fora do laço social. Desperta a desaprovação ou a inquietude, mas o indivíduo não tem o que fazer.
ele está para além da situação, ele tem a sensação de não ter mais nada para dar, de estar exausto demais para continuar a despender o esforço para viver. Ele não opõe, senão a sua inércia, à vontade dos outros de recolocá-lo em marcha. Voilà. Muito obrigado pela paciência e a amizade de vocês. Obrigado, Davi, pela bela exposição. A gente teria agora, antes da sessão de autógrafos, né, dos dois livros, um momento para uma interlocução em que vocês possam colocar algumas questões. Poderíamos fazer isso em 20 minutos, tá? Quem quiser fazer perguntas, aí tem que vir aqui para o microfone. Veja esse microfone. Boa noite, eu me chamo Rafael, eu sou de Gaiato, sou estudante de cinema. É legal você trazer tantos autores. Eu queria te perguntar o que é que você vê como potência criativa dessa inquietude, dessa inquietação, que parece tomar conta, e qual potência inventiva, produtiva de realidade, vamos dizer assim, que você reconhece nesse não se reconhecer identitário. Que você falou muito dessa potência, dessa coisa de si mesmada, talvez, de se jogar também. Em que momento de não se reconhecer identitariamente, isso pode ter uma potência criativa também. Pode deixar aqui em cima. Sim. Eu acho que esse sentimento de exaustão, pode, fica na ambivalência. Para mim, o desaparecimento de ser, qualquer que seja a forma, é fato de criação pessoal. Porque não quero fazer julgamento de valor e dizer egoísta, não. Para mim é uma escolha também nas possibilidades humanas de ser vivo. Então, para mim, há uma criação. Mas, no sentido da sua questão, eu poderia também dizer que muitos no mundo, por exemplo, do cinema, da literatura, dos artes plásticos, etc., tem muitos artistas que fazem desse sentimento de exaustão, que fazem desse sentimento uma criação pelos outros. Me lembro, por exemplo, que o escritor da Suíça, que gosto muito, o autor que mais gosto, é Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier dizia que a escritura é exercício de desaparecimento. A escritura é exercício de desaparecimento. Por exemplo, uma pessoa como Proust, que fica fechado no seu quarto durante anos para escrever La Recherche du Temps Perdu, no mesmo tempo é uma forma de desaparecimento social, é uma forma exemplar de participação ao laço social. Hoje, no mundo inteiro, la recherche du temps perdu, a busca do tempo perdido é lido. A vida do Proust, na sua fim da sua vida, não era uma vida social bem intensa, pelo contrário, discrição. O Fernando Pessoa é outro exemplo extraordinário de homem que não se reconheceva bem na sua sociedade. E esse livro do desassossego
desassossego e uma forma extraordinária também de criação a tradução em francês é muito bonita, porque não é inquiétude, mas é intranquillité. Intranquillité. Que não é uma palavra comum na França, mas essa palavra, intranquillité, magnifique. Porque na inquietude há valor de preocupação. Intranquillité quer dizer uma vigilância, o fato de não se satisfazer, de não se satisfazer da sua vida e sempre ficar em estado de reflexividade sobre o mundo. Não sei se nós vamos ler o livro. Podemos tentar. Gostaria de saber a relação do psicoanálise com o existencialismo francês. O existencialismo. Existencialismo com a filosofia existencialista. Acho que não, surpreendeu para mim que você não mencionou Camille Létranger. O sentimento de isso. E qual é a relação, ou como você pode dar uma explicação do ponto de vista da sociedade de hoje? Porque você fala da sociedade de hoje, mas os exemplos são também dos anos A. Tem alguma coisa de particular no mundo de hoje, no mundo social de hoje? Bom, eu sou leitor do Sartre, do existencialismo. Para mim, não gosto muito do Sartre, do fim da sua vida e do marxismo dele, que ninguém lê hoje. Voilà. Mas o seu livro, L'être et le néant, o ser e o nada, é livro fantástico para sociólogo, para antropólogo, essa reflexão sobre o olhar. Tem monte de temas no pensamento de Sartre, ou de Simone de Beauvoir também. Voilà. Você tem razão, não falei do Camus, de Albert Camus e do Stranger. Para mim é livro fundamental, mas não posso citar cada obra sobre... É verdade que o livro do Camus é do fim dos anos 50, se me lembro bem, L'étranger, nos anos 50. Mas podemos remonter no tempo. Podemos também voltar no tempo. O tema do desaparecimento fica no coração da obra, por exemplo, do Pirandello, no início do século. E Pirandello, que foi dos prêmios Nobel da literatura na Itália. Mas hoje também podemos ler ou ver ao teatro as peças do Pirandello, que são de uma modernidade incrível. Porque há uma antropologia na obra do Pirandello, uma antropologia também na obra do Albert Camus, ou de outros. O tema também do desaparecimento fica em alguns livros do Georges Simenon. Particularmente no meu livro falei La fuite de Monsieur Monde, a fuga do Senhor Mundo, e que é a história de um entrepreneur, que é a história de um empresário muito rico, mas que não gosta da sua vida. Não gosta do seu filho, que acho que não é uma pessoa bem interessante, não gosta também mais da sua mulher,
che è una borghese che non gosta desse tipo di mondo, e o Monsieur Monde é uma pessoa que não suporta mais essa vida. E dia, sem nada, sem dinheiro, toma trem e parte. Deixa a sua empresa, deixa todo mundo e recomeça a sua vida sem nada. Então, esse tema do desaparecimento fica bem antes do L'étranger de Albert Camus. Camus dá a esse tema uma expressão literária formidável. Alors, qual é o que existe de novo? O tema de desaparecimento hoje, a respeito dos anos passados, para mim seria a banalização desse sentimento de que o mundo é fardo, que viver é cansaço que não se acaba mais. Eu acho que isso é sentimento bem moderno, na sua difusão no mundo. É uma rançon, uma consequência. Desaparecer disso é uma consequência da individualização do laço social, que começa realmente nos anos 70, 80, no momento em que les appartenances, os pertencimentos de classe, de região, de país, de bairro, tudo isso começou a não existir, a se fragmentar. Esse mundo do que a sociologia do Bourdieu era símbolo, que é cultura de classe, etc. Isso não funciona mais no mundo de hoje. Não tem essa solidariedade que conheci bem quando eu era jovem, porque o meu pai era operário numa fábrica. No meu bairro, onde quase todo mundo ficava na mesma empresa, nós temos esse sentimento de pertencimento, e também de ter um avenir, um futuro, com o sindicalismo, as lutas políticas, tudo isso. Hoje, quando volto no meu bairro para ver o meu pai, por exemplo, o meu pai me diz: hoje ninguém se conhece no bairro e ninguém te diz bom dia. Isso, para mim, é símbolo dessa transformação. Um mundo mais ou menos de comunidade que se torna em mundo de individualismo quase absoluto. E esse sentimento de isolamento, esse sentimento que só tem, que n'y a que soi, que não tem que ser, que só se pode contar com si mesmo, alimenta esse cansaço de viver e o desejo de desaparecer de si, para mim. E também a emergência do neocapitalismo, do cinismo, do mundo ultraliberal, tudo isso faz com que a pobreza se multiplicou no mundo inteiro, também na França. Hoje tem muitas pessoas nas ruas que demandam, que precisam que font le monde des mendiants. Non. Quando se caminha em Paris de noite, é um mundo terrível. Cada 100 metros
você encontra alguém que dorme no... Oui, voilà. As pessoas sem tetos e mesmo o mundo europeu, com a sua riqueza, é invadido dessa pobreza, desse sentimento de desespero, de inquietação. Voilà. E é isso que alimenta esse desejo de não ser mais aqui, porque não é um mundo bem interessante para viver. Se cada um é o inimigo dos seus próximos, o laço social torna-se difícil e exige muito, sempre mais de nós. Voilà. Bom, eu queria saber como você vê, por exemplo, as experiências de diáspora, no sentido, por exemplo, das experiências históricas mesmo, identitárias, de povos que se deslocam, porque não seria uma forma também de despertencimento. Eu penso muito, por exemplo, nos ciganos, em certas etnias, né, que são constituintes também da vida ocidental, europeia, e que também passam por essas experiências, digamos assim, identitárias, né, a que você se refere, talvez. Eu queria só um pequeno comentário sobre isso, se possível. Nunca trabalhei sobre os ciganos, mas os ciganos têm uma cultura, uma solidariedade incrível através do mundo. O que não seria o caso da diáspora, da imigração, porque lá tem de recomeçar completamente a sua vida. E hoje também, a imigração de hoje é uma imigração bem diferente daquela do início do Oui, non, donc désapparition. Oui, d'accord. La Shoah, c'est complètement autre chose, là, par contre. Oui. Non, je parle de la Shoah, je crois, eu falo da Shoah no meu livro sobre o rosto e também em outros livros, mas não desaparece. Os campos de concentração não eram uma escolha, evidentemente. É uma vontade de destruir, de liquidar as pessoas. Então, é só uma tragédia absoluta, que para mim, que não tem que ver com o desaparecimento de ser. Boa noite. Samuel, da Universidade Federal do Maranhão e da PTGS aqui da UES. Na sua exposição, me causou uma certa lembrança acerca da noção de George Simmel do comportamento lazer. Se o comportamento lazer não seria uma forma primitiva desse desaparecer ou desaparecer, seria uma radicalização desse processo de tentar se instalar numa modernidade sem ser de fato parte dela. A sua reflexão é bem interessante. De manhã falamos da modernidade do George Simmel, que nunca, o pensamento dele nunca envelheceu. Podemos ler hoje Simmel como um contemporâneo. E esse artigo sobre o homem blasé, você tem razão. Hoje seria uma banalização, democratização do que falou George Simmel. Porque na época do George Simmel, o fato de ser blasé era mais um fato das classes superiores, dos intelectuais. Hoje não. É um sentimento quase universal nas nossas sociedades. Gabi, eu também vou fazer uma perguntinha. Eu me lembrei muito
do texto do Melville sobre o Bartleby, que sempre respondia I would prefer not to. Né? A toda solicitação, o chefe dele dizia Bartleby, faça essa cópia, e ele respondia I would prefer not to, preferiria não. E para tudo ele dava sempre essa mesma resposta. Seria uma forma de desaparecimento de si? A segunda pergunta que eu queria escutar seria, vamos dizer então, assumindo sua posição, que o Alzheimer seria uma decisão do sujeito, né? E aí eu lhe pergunto, haveria uma clínica do Alzheimer, no sentido da gente perguntar se essa decisão de se retirar, ela é irreversível ou ela pode ser revertida? Oui, este texto Bartleby do Herman Melville, o autor do Moby Dick, que vocês conhecem. Bartleby é pequeno texto incrível e de uma modernidade também incrível, que alguém pudesse antecipar de uma certa forma o que hoje é uma atitude muito bem comum. E a reversibilidade ou não do Alzheimer, eu acho que Alzheimer vem do sentimento das pessoas de ter dado tudo. Voilà. Não tem... Voilà, não resta nada. É um esgotamento completo do sentido, do que é possível. Eu não creio que Alzheimer seja reversível. Podemos ralentir, diminuir, retardar. Voilà. Podemos retardar, mas quando você falou de decisão, você sabe que não é uma palavra cartesiana. Ninguém se diz eu vou me tornar Alzheimer. Isso não existe. Mas a noção de identidade implica ambivalência. Não é a decisão não é uma decisão no senso comum, mas um sentimento de não participar mais a um laço social onde a pessoa não se reconhece. E então podemos ralentar, mas geralmente não basta, não é suficiente. O amor, a clínica, a amizade, geralmente não pode. Como na depressão. Quando você conhece alguma pessoa em depressão, é tão difícil convencer essa pessoa que o amamos, que é uma pessoa muito importante, que faz coisas formidáveis. A pessoa depressiva se acha insignificante, quer desaparecer. Voilà. Eu acho que é quase a mesma situação em Alzheimer, mas que a velhice faz com que há um limite de senso que é franchi, que é ultrapassado. Voilà. Mas podemos acompanhar e amar e tudo isso. Né? Mas que essas pessoas voltem no laço social, eu acho que não. Eu fiquei pensando sobre esses desapareceres dentro das grandes cidades, né? E como há uma retroalimentação dessa individualidade com essa arquitetura hostil que existe no espaço público.
E eu fiquei pensando se tu tem alguma ideia sobre isso, né? Um comentário sobre as grandes cidades e esses desaparecidos. Não é a arquitetura das cidades, mas o fato de que as cidades são, provocam o anonimato. Isso é já na escola de Chicago, mas também Georges Simmel. O trabalho do Georges Simmel sobre a grande cidade é texto fantástico sobre esse sentimento de isolamento, não é uma questão unicamente de arquitetura. O fato de reunir em um espaço milhares de pessoas que não se conhecem. E isso pode alimentar. Uma cidade é um lugar ideal para desaparecer. Não se pode desaparecer no campo, porque todo mundo olha, surveia, vigia a cidade, é o lugar ideal para a criminalidade, o terrorismo ou desaparecer. O sentimento de on se sent perdu. Si nos sentimos perdidos, isolados, voilà. Oui. Oui, dans l'indifférence et dans l'indifférence et na impossibilidade de conhecer os outros. Essa possibilidade de voltar, de reconfigurar a sua vida, depende das formas do desaparecimento disso. Eu vejo, por exemplo, no mundo da adolescência, eu vejo o desaparecimento disso como um assas. Um sas, não sei como se diz, uma palavra de... Non. Une zone intermédiaire.
Non, c'est pas là. Non, je crois, não podemos traduzir. Não podemos. Bom, é un détour, disons. Bom, podemos ver essas formas, desvio. Voilà. No mundo da adolescência, eu vejo esse desaparecimento de si como desvio para, mais tarde, tornar no lenço social. A minha visão das condutas de risco dos jovens não é pessimista. Eu acho que uma imensa maioria desses jovens torna no lenço social e com gosto de viver. É momento na sua vida, momento na sua vida. Então, desvio. Mas, em outro caso, o desaparecimento pode ser definitivo. Eu penso a essas pessoas que morrem na solidão e que os vizinhos não sabem que essas pessoas. Voilà, não sabem que essa pessoa estava morta. Isso é um fait divers. Uma notícia. É um fato cotidiano que nas nossas grandes cidades as pessoas não se conhecem e homem e uma mulher se fecha no seu apartamento, não sai, e um dia essa pessoa morre, mas ninguém sabe. E 2, 3 meses depois, por causa do odor, a gente diz: mas há muito tempo que não vimos essa pessoa. Voilà. Là, é uma coisa irreversível. Oui. Mais alto. Oui. A gente falava um pouquinho antes da minha admiração do trabalho na faculdade de medicina, tem uma linha em torno de atividade e da coisa sua que tem prazer hoje de conhecer pessoalmente. Quero agradecer por essa. Quero agradecer e parabenizá-lo por essa. O que eu vou chamar de categoria. Eu acho que o desaparecimento que me traz a essa conferência é uma categoria analítica muito poderosa para essa área que eu trabalho, da saúde pública. É extremamente poderosa. Queria acentuar um sentimento que é meu aqui. Falando de Pirandello, falando em Camus, isso foram épocas em que já se registra isso, mas eu acho isso um fenômeno de vou usar uma palavra um tanto complicada, mas absolutamente contemporânea, uma coisa que tem muita importância na contemporaneidade. Eu não consigo minimizar, ao contrário, eu acho que tem uma vitalidade. Eu já estou começando a pensar nas minhas pesquisas como usar essa categoria de desaparecimento, porque ela cabe muito bem nas questões de saúde pública com as quais a gente convive. Você citou Alzheimer, mas são muitas, e claro, sobretudo no plural, depressões, Alzheimer, fibromialgia, e por aí vai. Mas assim, o que eu fiquei pensando, eu acho que, inegavelmente, as transformações tecnológicas, as redes sociais, o fake da vida que a gente conseguiu construir no processo civilizatório me levam a pensar num paradoxo que eu queria que você talvez me ajudasse comentando. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o desaparecimento de si, a gente tem a espetacularização da vida. Não são as mesmas pessoas, na minha opinião. Essa é a minha pergunta. Será que eu me espetacularizar numa identidade fake não seria, de certa forma, um desaparecimento de mim no momento em que eu metamorfoseio isso?
faço uma metamorfose de um erro que eu abandonei para algo que eu coloco como sim, mas que na verdade não é, percebe? Então eu fiquei aqui pensando na dialética entre essas possibilidades que são muito contemporâneas e a gente vê. Então, um milhão de pessoas me culpam, mas eu desapareci já, porque eu não sou aquilo lá. Então eu acho que é uma forma de desaparecimento absolutamente, a meu ver, eu posso dizer, adoecida, né? Não vou dizer patológica, isso é mais pesado, Canilene não deixaria de isso, né? De falar em normalidade, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vê e queria que você comentasse, não veio aqui na cabeça, pode ser um surto também. Concordo com você. Quando você falou das redes sociais, é mais um mundo de máscaras, uma possibilidade de multiplicar as personagens que cada um tem em si. Então, eu penso que no mundo das redes, o desaparecimento é mais lúdico do que as outras formas do que falo hoje, salvo no caso dos hikikomori japoneses que desaparecem completamente na rede, fugitivo do laço social. Mas essa noção de desaparecimento é múltipla. Tem conotação não moral. A conotação de valor pode ser muito diferente. Desaparecer de ser caminhando até Santiago de Compostela não é como desaparecer de ser passando 15 horas por dia em frente do computador, por exemplo. Então temos de categorizar, diversificar essa noção. Como tu dis? A espetacularização seria uma atitude pós-moderna que essas pessoas fogem. Eu falei dessa busca de discrição. Eu não quero ser observado pelos outros. Eu acho que é um sentimento oposto. Contrário. A gente encerra nessa última questão. Agradeço a palavra, eu sou aluno de psicologia da Unifor e, professor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito de como a gente pode relacionar a questão do corpo rascunho com esse esgotamento do ser humano na tentativa de assumir o personagem, desse desaparecer de si. A pergunta eu não entendi. Você pode repetir? A ideia que a gente tem do corpo rascunho, você já escreveu sobre a questão da tecnologia e do corpo em si, como isso a gente pode relacionar com a ideia do desaparecer de si, desse branco, que dá esse esgotamento de assumir o personagem. Ah oui, ok, eu vejo. Mas não é o mesmo mundo, isso. O corpo rascunho é esse corpo mais do transhumanismo, por exemplo, que veja o corpo como um resto, um anacronismo, um vestígio de um mundo hipertecnológico que vai dar a todos, que vai dar a imortalidade, tudo isso. Né?
na visão gnóstica do transhumanismo, o corpo é o lugar da queda, da nossa vulnerabilidade, fragilidade, voilà. Quando eu falo do desaparecimento de ser, não falo do transhumanismo, que é uma outra análise que fiz no meu livro Adeus ao Corpo, ou também Antropologia do Corpo. É outro sujeito para mim. Outro assunto. Oui. Bom, eu imagino que haja ainda muitas inquietações e perguntas, mas vocês podem fazer assim, perto do Davi, que vai agora, para aqueles que desejarem, ele vai fazer uma sessão de autógrafos, né? Imagino que ele vai sair daqui meia-noite, né? Então, eu agradeço a todos presentes e boa noite.